Esta é a redação do único jornal impresso em circulação no estado. Nela encontramos Edilson Rodrigues, João Barros, Poliana Girardi e Raíssa Carvalho. Mas para contar a história dos impressos em Roraima, devemos voltar para muito tempo atrás. Em 1905, ainda na vila de Boa Vista, Passarinho e J. Justo criaram o Caniço. Totalmente feito à mão, é considerado o primeiro jornal de Roraima. Pouco tempo depois, em 1907, surgiu o Tacutu, com direção de Ebion. Além deles, existiram o A Carvão, de Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, e Bem-te-vi, de Manuel Afonso dos Santos Júnior, que foram apenas mencionados nos livros de história. A partir de 1914, começaram a circular na vila os jornais impressos em oficinas tipográficas. O Rio Branco, com o subtítulo Jornal Independente, era de Alfredo do Carmo Ribeiro e do professor Diomedes Pinto Souto Maior. A equipe era formada por Ananias Linhares, Misael Benedo, Arthur Lago e Antônio Seabra. Com nome semelhante, surgiu também, em 1917, o Jornal do Rio Branco. Ele foi criado por Dias Medeiros, Misael Guerreiro e Prelazia do Rio Branco. Produzido nas oficinas dos padres beneditinos, os principais redatores foram Padre Boaventura Barbier, Paulo Eleutério, Bezerra de Moraes, Dr. Bezerra de Menezes e Costa Gomes. Entre 1919 e 1947, não haviam jornais em circulação. Toda a comunicação era feita por cartas que iam e chegavam de barco ou pela estrada até Manaus. Tempos depois, as notícias, recados e demissões do governo eram dadas pelo serviço de alto-falante espalhados pela cidade. O que foi que ela disse mesmo? Depois que então, presidente Getúlio Vargas criou o território do Rio Branco em 1943, o governador Ené Garcês fundou a imprensa oficial, em 1944. No início, a publicação dos atos oficiais do governo eram impressas por um mimeógrafo. Em 1949 e início de 1950, a imprensa oficial adquiriu uma impressora manual tipográfica. Anos depois, em 1953, a antiga máquina manual foi substituída por um linotipo, adquirida nos Estados Unidos. A partir daí, surgiu o jornal Boa Vista. Durante toda a sua existência, passaram pela redação do jornal Boa Vista Amaral Raposo, Gentil Rocha Lima, Péricles Perrucci, Jaber Chalde, Jorge Souza, Galvão Soares e Laucides Oliveira, o mestre Lau, em 1974. Em 1951 ou 52, ainda criança, mas acompanhei a fundação do jornal O Átomo, porque ele é oriundo do serviço de alto-falantes O Átomo, que funcionava na Avenida Jaime Brasil e que combatia à época o governo do então território. O Átomo tinha uma crônica diária, além da sua programação de alto-falante, que fazia propaganda, rodava música, mas tinha uma crônica diária que combatia o governo. Posteriormente, algumas pessoas que gostavam, que eram também contra o governo, se juntaram ao Tenente Guimarães, que foi o fundador do Átomo, e deram a ele a ideia de fundar o jornal. Nascia assim o primeiro jornal particular do território, o Átomo, que funcionou, eu acho que pelo menos por quase uma década, até 1958 ele ainda funcionava. Foi fundado em 1951 e foi até 58. Trabalharam no Átomo Vidal da Penha Ferreira, Augusto de Nazaré Mateus, Altair Pereira da Silva, Tarcílio Aires e Murilo Menezes. Em 1953 e 1956, circularam em Boa Vista os jornais de dois irmãos vindos de Manaus, O Combate de Afonso Rezende e O Debate, de José Rezende. Em 1954, surgiu o jornal Resistência, vindo do Maranhão para combater o então governador Aquilino Duarte. As matérias locais eram feitas por Tarcílio Aires. Nos anos 60, na pequena e tranquila Boa Vista, circulou a partir de 1962 o jornal A Tarde. Depois eu trabalhei em 1962 no jornal A Tarde, 62, 63, jornal A Tarde. Uma sucursal do jornal A Tarde de Manaus, que se instalou aqui e que tinha como diretor o jornalista Arquibaldo.
Ele montou uma pequena equipe que funcionava com gráfica e tudo ali na Avenida Jaime Brasil, onde até pouco tempo era a loja As Duas Américas. Antes era a padaria Chalde, onde ele foi instalado no prédio da padaria Chalde. Depois virou As Duas Américas, hoje tem uma outra loja lá que eu não me lembro, mas só para mostrar a vocês a localização. Quase em frente à Casa da Cultura, não é? E esse Jornal à Tarde, ele combatia, ele era a favor, aliás, do governo, porque o deputado, naquele tempo, o território só tinha um deputado, que era Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, tinha trazido para cá o governador Francisco de Assis Peixoto. Quando a Revolução chegou aqui, a Revolução dos Militares de 31 de março, o jornal continuou porque o governador foi tirado do cargo e o deputado posteriormente cassado, mas continuou contra a Revolução. E houve uma época em que o jornal foi empastelado. Pela primeira vez eu, trabalhando, vi o que era um jornal ser empastelado. Vocês hoje, que são mais jovens, não conhecem muito. Como o jornal funcionava através da sua gráfica e nós montávamos todas as matérias, letra a letra, tipo a tipo, que a gente chamava no componedo, as pessoas, para empastelar o jornal, jogavam todas as gavetas das letras que tinham naquele armário ali montado e elas se misturavam. Então, com isso, o jornal deixava de funcionar, chamava-se empastelar um jornal. No fim da década, em 1967, surgiu o jornal A Tribuna do Norte. Editado e impresso na imprensa oficial, tinha como diretora Ana Cecília Pereira e como redator Antônio Pereira. Em 1970, a seleção brasileira foi tricampeã na Copa do México. Em 73, Boa Vista recebeu a visita de um dos craques da considerada melhor seleção de todos os tempos, Mané Garrincha. Há um fato interessante também Em 1973, Garrincha veio aqui em Boa Vista. Jogou pelo Baré e jogou pelo São Raimundo. E pasmem, nós não tínhamos um jornal na cidade para registrar isso. Tinha uma revista quinzenal chamada Love, que era de um grupo, não sei se de jovens estudantes ou de jovens da igreja, que registrou. É o único registro histórico que nós temos, até numa crônica assinada pelo Adair Gonzato. Ele diz: Roraima parou para ver Garrincha. Nós não teríamos esse registro histórico se não tivesse essa revista aqui, porque na época não tinha nem do governo e nem em particular nenhum jornal funcionando. Em 1976, surgiu o Roraima, que durante o auge do regime militar adotava uma linha editorial de oposição ao governo, o que levou a uma proibição de circulação. Na equipe trabalhavam Cid Mendes, Augusto Mateus, Cebil Mendes, Nelson Rufino, Carlos Alberto e Jarber Chalde. Os anos 80 ficaram marcados na história do Brasil e do mundo como uma época de revoluções e liberdades. Em Roraima, a imprensa escrita foi muito ativa e neste período surgiram diversos jornais, como Folha de Roraima, que nasceu em 1980, jornal em formato tabloide e bastante polêmico, produzido por Amazônia Brasil e João Alencar, que foi assassinado em novembro de 82, coincidentemente após publicar a manchete "Queremos esta cabeça fora de Roraima", sobre o então governador Otomar Pinto. O Alencar foi um grande amigo, senti muito, e coincidentemente eu tive muito presente nesse assassinato, né? Ele era, o que eu posso te definir, ele era uma pessoa irreverente, polêmico, mas um excelente profissional, escrevia muito bem, e ele vivia com uma maquininha para gravar e fotografar. Eram os utensílios dele, né? Era o material dele. Mas aí, para contar a história do Alencar, eu tenho que remontar um pouquinho a história política da época. O governador era o Otomar. O Otomar, ele tinha um perfil extremamente populista e autoritário. E, naquela época, como era território, não tinha nenhum poder constituído. Nós não tínhamos ministério,
Tribunal de Justiça, de Contas, de nada. O governador era simplesmente o rei. Ele ditava as regras e os súditos obedeciam. Mas sempre teve oposição. Então, a gente brigava muito, porque eu não aceitava essas barbaridades. E conosco tinha o pessoal do MDB. Naquela época não era PMDB, era MDB. Então, eram o Alencar, o Silvio Leite, Diomedes Oliveira, Amazonas Brasil, Parimé Brasil, Adolfo Brasil, Rio Branco Brasil, Ceci Brasil, que eu já estava metida, enganjada, né, nesse processo. Enfim, eram várias pessoas que fazíamos oposição mesmo. E aí ele era polêmico. Então, ali no Centro Cívico, do lado do Correio, até hoje o Correio ali, tinha uma banca de revista. Aliás, acho que ainda tem essa banca. Mas ali existia uma banca de revista chamada Banca da Valcíria. A Valcíria era engajada no nosso processo ela era muito polêmica. Pornográfica, enfim, independente, estava se lixando para o que falassem dela, né? E era muito amiga de todos. E toda tarde esse grupo se reunia. E ao lado da banca de revista tem até hoje, né? Eram umas casas do governo do estado e ali ficavam algumas autoridades. Era cedido para algumas autoridades. E a primeira casa ao lado da banca era do Antônio José, que era chefe de gabinete do Otomar, paulista. E tinha a esposa dele, a Marta, e que era assim, linguaruda demais e alcoólatra. Ela era alcoólatra. E o Antônio José não tinha o que fazer. Eu dizia para ele, rapaz, por que tu conta essas histórias? Tudo que se passava lá no gabinete, ele comentava com ela. E ela comentava, ela bebia, então... Aí o Alencar, quando percebeu isso, toda tarde o Alencar ia para lá e eu ia também, né? Para ouvir o que a Marta tinha para contar. E ele gravava. Então, muitas coisas comprometedoras politicamente, né, do gabinete do Otomar, ela revelava e ele gravava. Ele, na época, ele estava com problema financeiro muito grande. E ele usou isso daí, tentou usar isso como chantagem. Ali onde hoje tem o Eusébio, depois do Eusébio, o que é? É um comércio, eu acho. Não sei. Ali era a Vepesa, tá? Era um comércio. Era residência e na frente era a Vepesa. De quem era a Vepesa? Do Olavo Pires, que era deputado, depois ele foi senador por Rondônia. Ele vendia tratores. E o Otomar, quando veio, na bagagem dele, ele trouxe o cabo Antônio Dias, o Dias, que depois foi presidente da FEComércio. O Dias foi muito conhecido aqui em Roraima. E ele tinha uma outra empresa também vendendo tratores. E o Otomar abriu uma concorrência de tratores. Ele distribuía as coisas, né? Era para dar para os pequenos agricultores e tal. E essa concorrência teve muita polêmica, porque o Olavo queria ganhar e o Otomar queria dar para o Dias e o Dias queria ganhar. E eu morava lá. Morava não, eu passava o dia, às vezes dormia lá na Vepesa, porque na época eu estava separada e tinha um namorado, e ele era o gerente da Vepesa. Então eu ficava lá. E a coisa começou a criar polêmica. O Alencar, sabendo disso, foi oferecer a fita para o Olavo Pires. Vender esta fita que era comprometedora para o Otomar. Para o Olavo fazer chantagem com o Otomar para ganhar a concorrência. Certo?
E até que chegou o dia que ele teria que entregar essa fita. Aí o Olavo veio. O Olavo já estava aqui, já tinha uma semana que o Olavo estava aqui. O Olavo estava com o gerente dele de Rondônia, seu Paulo, tinha um japonês e tinha uma namorada. Trouxe a namorada. Era a equipe dele. Aí o que ele fez? Eles se ligaram, né? Por telefone, combinaram. Aí ele combinou. Os tratores do Olavo eram 2 tratores grandes. Tem a NH6, a VPs era NH6 esquina com a Cecília Brasil, ali do lado do Hotel Eusébio. Como a calçada era larga para o lado da NH6, os tratores há muito tempo estavam lá como exposição. Nesse dia ele mandou deslocar e colocar na Cecília Brasil na calçada. A calçada era tão estreita que um pouco do trator ficou na rua. E tinha uma grade de ferro, então, que cercava a casa e o comércio e o VPesa, né, que era tudo emendado. Então ficou assim, olha, ficou um trator de frente para o outro, assim, diferença de 1 metro de distância de um para o outro. Aí eu fiquei com a pulga na orelha, comecei a ouvir alguns telefonemas. E nesse dia à noite, na véspera desse dia da morte, chegaram 2 pessoas. E tinha assim, a casa, era a loja, a casa, e tinha um quintalzinho de uns 5, 6 metros, e no fundo uma edícula com 2 quartos. Eles chegaram, o seu Olavo colocou-os lá, eles chegaram à tardinha. Aí o seu Olavo foi e perguntou se eu tinha lençol e rede para dar. Aí eu disse, por que, seu Olavo? Eu disse, não precisa você ir lá. Não precisa você ir lá, basta você me dar o lençol e a rede. Eu fui na minha casa buscar redes e dei os lençóis e toalha para ele. Ele levou. Quando foi uma hora que eu estava fazendo um café, eu vi um deles, que era exatamente o que foi o assassino. Então, os 2 eram o piloto e o assassino que tinha chegado para matar, que ele fez uma emboscada para matar o Alencar. Quando deu 6 horas da tarde, que as crianças chegaram, ele disse, mais ou menos eram umas 6 horas, ele disse, bora tomar uma sopa. Eu tinha aberto uma soparia, eu falei, não, eu não vou não. Não, você tem que ir, Eu digo, não vou, seu Olavo, não vou, não tô disposta, não quero sopa e tal. E eu nem tomei banho ainda, fui buscar as crianças na escola e tinha uma filha minha com a filha do Aécio, que eram da mesma idade. Aí ele disse, não, vamos, vista uma camiseta do Aécio, vamos, não sei o que. Eu insisti muito, aí ele foi, disse, olha, é bem aqui. E nós fomos. Aí nós fomos no nosso carro, ele foi com essa equipe dele, foi para lá, para tomar. Ficava assim, a soparia era um terreno, lá no fundo tinha uma edícula, uma varanda, e a moça estava servindo sopa lá. Quando nós sentamos, ele pediu a sopa dele e tal, aí eu disse que não queria, ele insistiu, a moça demorou para trazer a minha sopa. Quando a sopa chegou, entrou essa pessoa, né, entrou correndo, descalço, entrou correndo, chegou na metade, ele saiu correndo daqui, foi ao encontro, falou rapidamente com ele, o cara voltou correndo, ele voltou e disse, bora, mas eu nem tomei a sopa, não, e nem vai tomar mais. Depois eu venho pagar bora, que aconteceu uma tragédia. Aí nós chegamos, quando nós chegamos já tinha muita gente. Então, qual era o combinado que ele combinou? O Alencar viria pela calçada entre os tratores e a grade. O assassino estava entre um trator e outro. Quando o Alencar passou, ele atirou e tirou a fita do bolso do Alencar. Quando a polícia chegou, não tinha mais fita. Aí, quando as meninas ouviram tiro, a filha e a filha do Aécio, elas levantaram pela janela, viram que tinha caído morto. Elas correram,
Ele ainda ela botou ele, a outra correu para pegar água, ainda deram água para ele, ele morreu no colo da Gisele. Quando eu cheguei, elas estavam tremendo, apavoradas. Aí ele fez aquela cena toda que o PMDB ia arcar com todas as despesas, porque ele também era do PMDB. Do PMDB não, do MDB, né? Aí ele fez aquela cena toda, foi um assassinato que até hoje não foi esclarecido, mas a verdade verdadeira foi essa. Foi chantagem, ganância para ganharem a concorrência. Em 1983, surgiu o Folha de Boa Vista, que se tornaria o maior grupo de comunicação do estado. Então, a Folha ela tem 35 anos aqui no mercado de Boa Vista. E ela é o primeiro, aliás, ela é hoje o único jornal impresso no estado, né? Que o último jornal que tinha concorrente, ele deixou a versão impressa e agora está só na versão web. E nós ainda somos o único jornal com versão impressa e o jornal com maior continuidade de edições dentro da história do estado, né? Começou em 1983, ele foi criado por 4 jornalistas, que era o Fernando Estrela, a Regina, a Tarciana e o Cícero Cruz. E eram 3 jornalistas e um profissional que era antigo funcionário da Telebrás, ele trabalhava com questão de gráfica também. Mas eles não conseguiram dar continuidade no jornal, né? Eles fundaram em 83 e com 2, 3 anos eles já venderam para o Grupo Kimak, que hoje é o dono do cinema. E o Grupo Kimak tentou também dar continuidade no jornal e não conseguiu dar essa continuidade e colocou para vender também. Ficou 2 anos também com a Folha que colocou para vender. E aí vendeu para o economista Getúlio Cruz, que na época também era professor, né? E começou, a família veio, é um jornal ainda familiar, né? Todos os filhos estão em cargos aqui dentro da empresa, da direção, formado bem pela família mesmo. E a família começou a fundar e a colocar o jornal para vender, a criar o Classe Folha, que hoje ainda é o maior balcão de negócios aqui de Roraima, né? Que as pessoas vêm e colocam seus classificados e a fazer esse jornalismo impresso mais dinâmico. E dando continuidade na Folha, mesmo sendo uma época bem difícil, que o jornal ele surgiu na época em que era ditadura. Então, fazer jornal, e aí a gente era território, e fazer jornalismo nesse período não era uma coisa simples, não era uma coisa fácil. Tanto é que hoje a gente tem na história de Roraima cerca de 40 jornais, né, que passaram por Roraima, e a maioria não durou nem 2, nem 3 anos. A maioria acabou muito antes disso, eram só jornais feitos para a época de eleição, e mesmo assim a Folha perdurou nesses 35 anos que completou agora em outubro. E hoje o jornal, por volta de 2005, o jornal foi para a web. Logo no início, em 1997, o jornal passou para a web, né, passou para a internet, mas só passando o que tinha impresso era colocado na internet. Só o que tinha impresso era colocado na internet, não tinha uma equipe de jornalismo realmente atuando. E em 2005 foi criada a primeira equipe de jornalismo da Folha Web, né, da qual eu também fiz parte. E o jornal foi para a Folha Web, ficou na Folha Web, e hoje é um jornalismo à parte, com uma equipe à parte, também trabalhando de forma sincronizada com o jornal impresso. E nós temos também uma rádio, né, que começou o Grupo Folha com uma rádio, a FM, e uma rádio lá em Santa Helena que faz a cobertura da fronteira. E a rádio AM passou para a FM agora recentemente, no ano passado. Nós estamos aí com uma FM bem atuante, cheio de radialistas novos dentro do mercado. E assim o jornal foi se consolidando, o grupo de forma geral, sempre tendo o jornal impresso como carro-chefe dentro desse contexto de transformação do Estado. A gente busca fazer um jornalismo apartidário o máximo possível, um jornalismo investigativo, um jornalismo noticioso, né, que busca levar para o leitor assuntos que sejam de interesse da comunidade. E tem dado certo, né? Tanto é que a Folha nunca fechou as portas. Nós temos as edições, em 25 anos, foram 5.500 edições do jornal, então agora com 35 a gente já está nas 10.000 edições do jornal.
tem dado certo, espero que continue dando certo por muito tempo. Muitos jornais vieram de Manaus, como o A Crítica, da Rede Calderaro de Comunicação em 86. A equipe era formada por Fábio Assem, Murilo Souza, Averi de Carvalho, Feltman Gondim, Conceição, Gigi Martins e pelo nosso professor Edileuson Santos. Ainda na mesma década, tivemos o Observador, com José Machado e Lélio Rezende, a Gazeta de Roraima, com Plínio Valério, Cátia Brasil, Silvio de Carvalho, Ney Costa, Rui Figueiredo e Leda Martins. O Tribuna do Estado de Roraima, com Péricles Perucci e Elson Ney Rodrigues. O Jornal, com Fernando Estrela e Rui Figueiredo. O Diário do Povo e o Estado de Roraima. Na Roraima dos anos 90, surgiram diversos jornais, como Diário de Roraima, com Mozart Martins, Fernandes Gomes, Seneto e Ana Quezada. O Povo e a Cidade, com Averi de Carvalho e Murilo Souza. Correio Roraimense, com Enes Gomes Barros, Wilson José dos Santos e Joana Paula de Almeida. O Editorial, com Barbosa Júnior, Geraldo França, Geraldo Júlio Torreias, Vladimir Lenine, Adonias Rodrigues e Miranda Daquino. Diário, com Francisco Esperidião e Eudiene Martins. O Vira-Volta, com André Vasconcelos, Antônio Francisco, Fátima Ribeiro, José Najib, Nilva Baraúna, Sullivan Medeiros, Alexandro Silva de Carvalho, Sara Yasmini e Pablo Sérgio. Roraima Hoje, com Feltman Gondim, Ederson Lima, Valdeísa Gomes e Amazonas Brasil. Por último, Brasil Norte, com Humberto Silva como editor-chefe.